Tá aí, como vimos então, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos divulgou um novo relatório reduzindo a estimativa para a área plantada com soja no país e elevando a de milho. Mas a gente quer saber mais sobre esse assunto, né, Pedro? Exatamente, a gente vai em loco entender isso, porque nós convidamos o consultor de mercado, o Aaron Edwards, direto dos Estados Unidos, para contar a percepção dele sobre o mercado acerca deste relatório divulgado pela USDA. Ele já está conectado aqui com a gente. Olá, Aaron, seja muito bem-vindo aqui ao nosso Agro Amanhã. Bom dia. Bom dia. Pois é, foi muita emoção no mercado de soja ontem, com certeza. A volatilidade extrema. No fim do dia, a liquidação por parte dos fundos, dos especuladores, ganhou a rodada e o mercado terminou em queda. A crise financeira está fazendo o capital especulativo sair do mercado. Então, por hora, a notícia é que esse capital está tentando sair, mas o que muda com a notícia de ontem, vale a pena olhar o quadro fundamentalista e com essa redução diária para os Estados Unidos, a minha opinião é que nós estamos com piso nesses preços cada vez mais alto, tanto em função da inflação quanto em função do quadro fundamentalista que se apertou um pouquinho mais para a soja no relatório de ontem. Tá aí, então com isso a gente vê outros fatores, né, trazendo essas influências sobre o mercado, não necessariamente somente esse fator de queda na área da soja que traria aí um aumento, né? Você acha que isso deve continuar, essa tendência, então, desse quadro fundamentalista que você comentou, desse quadro de inflação, né, dessa fuga de capitais? Exatamente. Eu acho importante olhar para esse mercado em dois períodos. Então, no curto prazo, nós estamos tendo um sell-off, um pânico e os mercados estão em queda. Mas se um pouco de calma, um pouco de paciência, a verdade é que os estoques para o ano que vem continuam apertados, a redução diária continua apertada. Então, em algum ponto, algum momento, nós vamos começar a ver a demanda pelo grão em si sustentando preços, e a minha opinião é que isso seja num patamar mais alto do que nós temos trabalhado em anos passados. Isso é otimista. Então, e outro detalhe sobre o relatório em si, de área, é que a redução da área veio em muitas áreas periféricas, não são os principais produtores de soja. Tanto que eles vão fazer o resurvey, deve sair para agosto, mas eles vão voltar e olhar novamente para essas áreas e ver se realmente foi plantado ou não foi plantado. São áreas com produtividade bem incerta. Então, essa expectativa sobre a oferta de soja foi um choque ontem, e eu acho que sustenta o quadro fundamentalista no longo prazo, mas tem muito detalhezinho aí que precisa ser observado e visto de perto. Exatamente, nós estamos vendo essa questão, né, pontual em relação aos países cada vez mais nacionalistas e essa questão da guerra da Ucrânia, que não tem um ponto final, está numa reticências, né, ou seja, não tem aí uma história que vai continuando, a gente está vendo o mercado reagindo dessa forma. Você falou uma questão importante, Aaron, em relação às áreas periféricas, né, que é onde esse relatório ficou aí debruçado sobre essas áreas. Agora, essas outras áreas, que são as áreas mais pujantes, né, áreas que têm mais produção, e qual é a expectativa? Já tem uma percepção que você pode adiantar para a gente? Eles sempre falam dos I-States, né, que é bem o miolo aí, Illinois, Iowa e Indiana, e a fala é que o Chicago olha desproporcionalmente para essas áreas, e provavelmente tem um fundo de verdade. Chicago fica no estado de Illinois, Iowa é o líder de produção. Esses dois estados estão com produção tranquila, mas o resto dos estados estão secos e precisam muito de chuva. E essa chuva tem o feriadão do 4 de julho, mercado fechado na segunda-feira. Se chover ou não chover, vai mudar a expectativa dessas áreas que estão bem plantadas. Lembrando que julho é mês do milho penduar, então ainda tem muita incerteza no mercado e a safra norte-americana não está garantida, longe disso. Mas tranquilizou um pouquinho com a área ontem e os fundos estão tentando sair. A grande pergunta, na minha opinião, em que ponto que os compradores, usina de etanol, exportadores vão falar, esse milho está barato o suficiente, eu preciso de milho, ano que vem o estoque ainda parece que está apertado, eu vou comprar, independente do preço. Nesse ponto,
Eu acho que esse sell-off dos fundos vai achar compradores e vai ser dali para frente, eu acho que volta o otimismo de preço. O difícil é saber exatamente em que ponto que eles entram, mas é um pouco de reação hoje, frente a um feriadão, com um clima incerto, é bem possível. É justamente essa questão do clima que eu queria falar, né? Aqui no Brasil a gente vive muito isso, do mercado do clima, né? Quando está tendo muita estiagem ou então a gente está tendo outras intempéries. Então, depois dessa divulgação dos relatórios do USDA, o mercado deve se focar totalmente para essa questão do clima norte-americano, que vai determinar, inclusive, o potencial produtivo da safra, né? Exatamente, o foco principal nos primeiros 10 dias, 15 dias de julho, vai voltar a ser o clima e quem sabe o clima. Se chover, vai tranquilizar o mercado, vai tranquilizar o produtor e vai ser difícil até o comprador e é bem capaz que continua deslizando o preço. Se não chover, aí nós vamos ter um choque maior de oferta. Lembrando que o quadro fundamentalista ainda é apertado. Não é que tem uma abundância de grãos, ainda tem inflação, então os preços nominais têm motivo para pensar que vão subir, mas nós estamos no comecinho de uma crise financeira e os fundos estão tentando sair de tudo, né? Os mercados em queda e os fundos agrícolas estão saindo dessas commodities e está punindo o preço. Agora vamos falar aí de um grande competidor dos Estados Unidos, né? Qual que é a visão dos norte-americanos em relação aqui no Brasil, a perspectiva? Olha, com o quadro fundamentalista apertado, precisa da soja no Brasil, precisa do milho no Brasil, e mesmo sendo concorrente, a verdade, assim como cidadão do mundo, é que precisa do agro brasileiro e precisa das exportações dos Estados Unidos. Quando tem abundância de grãos, essa concorrência fica um pouco mais em choque, porque quem que vai conseguir o melhor negócio e tudo mais. Mas, por hora, até nós começarmos a repor esses estoques, o Brasil precisa produzir, os Estados Unidos precisam produzir e precisa produzir bem. Isso é soja, milho, trigo. Então, a população crescendo e o mundo precisa comer e o agro precisa dar esse suporte. Então, por hora, essa é um pouco mais a atitude. Aí, a gente tem boas perspectivas aqui para a safra brasileira de grãos, viu? Com a divulgação do Plano Safra essa semana, o ministro da Agricultura, Marcos Montes, voltando a falar aí em torno de 300 milhões de toneladas. Tomara que o clima ajude por aqui, né, Aaron? Obrigada, viu, pela participação. Muito bom tê-lo aqui analisando um mercado tão importante como é o dos Estados Unidos. Obrigado, Aaron.